Apocalipse, capítulo 2, versículo do 18 ao 20, começando no 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. Muito bem, mantendo nossas Bíblias abertas então para o texto que nós lemos agora há pouco, que está dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo às quartas-feiras sobre as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Nós começamos na semana passada com a carta para a igreja de Tiatira e nós vimos os elogios, nós vimos o bom, nós vimos aquilo que o Senhor commendou à igreja pelo que ela estava fazendo, como ela estava se portando. E seguindo o padrão de todas as 7 cartas, que ele começa com o bom, com o elogio, depois ele passa para a bronca, para o ruim, os problemas que a igreja tinha. Então ele está agora abordando o ruim e vamos ver o que ele tem, o que Jesus tem a dizer em relação à parte negativa. Nós vimos a parte positiva no versículo 19 e o 20, então, é onde nós vamos concentrar hoje, destrinchando o que ele quer dizer com isso, como isso se aplica a nós hoje, entendendo que essa carta aqui era de fato uma carta a uma igreja literal naquela época, mas ela se aplica a qualquer igreja, em qualquer época, inclusive para nós aqui hoje. Então, versículo 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós podemos dividir o versículo 20 em 4 partes, ou melhor, em 2 partes, mais 4 seções. 2 tratam dos erros, lembrando que Jesus falou que tem poucas coisas, mas algumas poucas coisas. Essas poucas coisas são 2 coisas, mas aí tem as consequências dessas 2 coisas. Então, se divide nos erros em si, são 2 erros, e depois nas consequências desses 2 erros, e entra em detalhe em duas instâncias. Então, vamos ver então essa parte ruim, essas poucas coisas que o Senhor tinha contra a igreja em Tiatira, e que pode ser verdade sobre nossa igreja, nossa vida. Temos que ler isso, não como sendo uma carta para uma igreja lá longe, que não tem nada a ver comigo, com os outros. Não, temos que ler isso, como toda a Bíblia, aliás, como falando a nós, aplicando a nós. Mas a primeira coisa, a primeira que fala aqui, é que deixas. Agora note, essa carta foi escrita para o anjo da igreja. Né? Versículo 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Então, quem era o anjo da igreja? Era o pastor. Eu, por exemplo, sou um anjo. Lembrando que a palavra anjo quer dizer, muita gente olhou para mim, pastor, você não tem cara de anjo não. Deixa quieto. O anjo significa mensageiro, nada mais. Um anjo é mensageiro. Evangelho tem a palavra anjo no meio, no grego. O evangelho são as boas novas, as boas mensagens. Tá? Então, a carta foi escrita ao anjo da igreja. Agora, ao anjo da igreja, para quê? Para a igreja receber do mensageiro a mensagem de Deus. E nós vimos isso no início desse estudo, lá alguns meses atrás, que Deus fala ao anjo e o anjo fala à igreja. É assim que funciona.
Deus falava para Moisés e Moisés falava para o povo. Deus falava para Josué, Josué falava para o povo. Então, Deus fala com o anjo, com o mensageiro fala para o povo. Então, aqui é uma chamada no pastor, mas também nas pessoas. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas aqui era uma chamada no pastor, porque fala que deixas. Essa palavra deixas em grego é a palavra eal. A palavra eal significa permitir. Deixar, dar permissão. Era permitir o erro. Uma das coisas que Deus tinha contra a igreja em Tiatira e mandou avisar o pastor e consequentemente a igreja é que ele e corporativamente eles como todo, eles estavam permitindo um certo erro. Mateus 24:43 diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Essa palavra deixaria é a palavra eal, é a mesma palavra usada no versículo aqui. Ou seja, se o dono da casa soubesse a que horas vem um ladrão, ele ia vigiar e não iria deixar, não iria permitir que o ladrão entrasse. Pois bem, essa igreja era culpada de permitir, de deixar. Por quê? Porque como exemplo lá em Mateus 24:43, o dono da casa não estava vigiando. Se o homem da casa vigia e sabe que horas vai vir o ladrão, ele não vai permitir que ele entre. Então, a igreja estava permitindo porque não estavam vigiando. Era uma queixa. Outro uso dessa palavra é eal. Lucas 4:41. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Esse não os deixava falar, Jesus não deixava os espíritos imundos falar, é a mesma palavra, eal. A mesma palavra, ele não permitia, Jesus não deixava. Era esse não permitir que deveria estar acontecendo lá em Tiatira. Mas o pastor e corporativamente a igreja estavam permitindo, estavam deixando erro. Era um erro, era uma chamada para a omissão do pastor e da igreja, de uma passividade, uma permissividade que estavam deixando erros doutrinários entrar na igreja e passava. Era permitido. Havia algo que eles poderiam fazer, por isso que Jesus chamou a atenção deles. Então, erro e doutrina estavam se infiltrando na igreja com o conhecimento e com a permissão, mesmo que passiva, de toda a igreja. O que deve ocorrer, o que deveria estar ocorrendo, a gente vê lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, em relação à doutrina e ensino e verdade. 2 Timóteo 2:2 fala assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então aqui nós temos uma sucessão. Paulo passou para Timóteo, Timóteo deveria então passar a pessoas, homens fiéis, idôneos, que ensinariam outros. Você vê como existe 4 gerações, se podemos usar essa palavra, ou 4 degraus. Tem Paulo, o que de mim ouvistes, Paulo. Quem ouviu? Timóteo. Confiai-o a homens fiéis, tá, terceiro passo, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 1, 2, 3, 4. É uma sequência. O que eu ensino aqui, eu aprendi de outros pastores, outras pessoas, outros mestres, da Bíblia também, mas eu aprendi. O que eu aprendi, eu confio, eu passo adiante, pessoas que vão ensinar outros também. Então é uma sequência. O que estava havendo em Tiatira é que ao invés de a sã doutrina estar sendo recebida e passada, estava se infiltrando erros doutrinários. Estavam deixando isso acontecer, permitindo que isso acontecesse, talvez por comodidade, talvez por omissão, talvez, eu não sei o porquê, mas estava acontecendo. Isso é o que é importante. Tito, capítulo 1, versículo 9, no mesmo espírito diz isso: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso,
tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como é que você combate os contradizentes, ou convence, e como você admoesta, como você se torna poderoso? Sabe como? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Então, é através da doutrina encontrada na palavra de Deus é que nós vamos ter poder para poder convencer os contradizentes e poder admoestar, ou seja, encorajar, guiar, fortalecer os demais irmãos na igreja. Segundo Tessalonicenses 2,15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Interessante aqui o uso da palavra tradição. Estai firmes e retende. Fique firme, retende, segure, mantenha o quê? As tradições. Nós temos a ideia de que tradição é coisa antiga. Antigamente, isso é uma tradição. Tradição não tem valor nenhum, pastor. Engraçado, a Bíblia diz o contrário. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições. Para reter, guardar, manter, que foram ensinadas. Essa palavra tradição, palavra interessante, que foge um pouquinho do que talvez hoje em dia é usado tradição. A palavra grega usada é a palavra paradoses. Paradoses, ela significa transmitido. Dodes é dado, para é em direção a, é algo que é dado, transmitido. Algo que é confiado. Tradição é aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles devem ensinar. E aos que estão aqui devem receber e ensinar. Então, algo que é dado, ele é recebido, é passado adiante. O que estava acontecendo aqui em Tiatira é que essa tradição estava começando a ficar meio fraca. Que tradição? A tradição do receber e passar. Estava começando a entrar coisas que não deveriam, doutrinas erradas que não deveriam estar lá. E, pelo que a carta acusa, o pastor e, consequentemente, a igreja estava sabendo e não estavam fazendo nada a respeito. Ainda não tinha afetado como um todo a igreja de modo tão terrível como poderia e de fato atingiu, porque eles ainda tinham boas obras. A gente leu isso agora há pouco, no versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, eles ainda estavam crescendo. As obras mais recentes eram maiores do que as primeiras. Então, eles estavam na curva ainda. O amor, a fé, a paciência, as obras estavam na curva ascendente ainda. Mas com a entrada, com a permissividade, com a omissão da igreja como um todo, essa curva tenderia a cair. Como nós vamos ver daqui a pouquinho, estava acontecendo. Mas é imperativo para a sobrevivência e crescimento da igreja. É imperativo para o plano de Deus, que usa essa questão de tradição para perpetuar a igreja, para conservar a igreja, para manter a igreja viva e vibrante. Sem isso, sem essa tradição, sem essa defesa da sã doutrina, sem esse cuidado com a igreja, o que acontece é que a igreja enfraquece e acaba, entre aspas, morrendo. Veja bem, uma igreja quando morre, as portas não se fecham, as luzes não se apagam e os cultos não são cancelados. Isso pode vir a acontecer com uma igreja, mas aquela igreja, se isso acontecer, aquela igreja já morreu, faz tempo. A igreja morre quando Jesus retira o castiçal. Lembra que nós vimos isso lá nos primeiros estudos, Apocalipse 1, versículo 20? O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E Jesus fala, se você não se arrepender, se você não ajeitar, eu vou retirar o castiçal.
que quer dizer isso? Quer dizer que aquela igreja, que é igreja porque tem um castiçal de ouro, se Jesus retira, a igreja fica, mas só fica a casca. Só fica o prédio, as pessoas, o equipamento, os bagulhos, mas o castiçal é o que representa a real presença e de fato que aquela é uma igreja do Senhor Jesus Cristo, viva, fiel às palavras de Deus, às doutrinas de Deus. Para ter isso, para ter o castiçal, você precisa ter certos requerimentos. Mas uma igreja, pastor, tinha uma igreja aqui, e de fato tinha, não sei se você lembra aqui do lado, acho que 2, 3 casas descendo aqui, tinha uma igreja, aprisco de não sei o que das contas, lá não lembro direito, tinha uma igreja. O que houve com ela? Que eu saiba, ela fechou, acabou, desbandou, desapareceu. Eu não sei que ela não existe mais. Mas ela não morreu o dia que fecharam as portas, disseram, ok gente, a igreja não tem mais, acabou, cada um procura outra igreja aí, que aqui encerramos. Esse não foi o dia que a igreja morreu. O dia que a igreja morreu foi quando Jesus retirou o castiçal. Se é que uma igreja teve um dia tal castiçal. Nem tudo que tem igreja na frente, tem uma placa na frente, nem tudo que tem um púlpito, um altar e bancos e toda a parafernália de uma igreja, isso não é o que faz uma igreja. Não, pastor, a igreja somos nós. E de fato somos, nós, os salvos, congregados à igreja. Mas mesmo assim é preciso que aquela igreja tenha espiritualmente o castiçal de ouro, que é o selo de autenticidade de uma igreja genuína de Jesus Cristo. O problema é que a gente não vê esse castiçal de ouro. Mas eu garanto, esta igreja tem um castiçal de ouro. Lindo, maravilhoso. Só que a gente não vê. E se um dia Jesus tirar, nós não vamos saber. Mas saberemos se as causas, porque se ele falou que vai tirar o castiçal, se a gente deixar de ser o que devemos ser, não tenha dúvida alguma que ele vai tirar o castiçal. Deus não faz exceção de pessoa, nem abre exceção para ninguém. Então seria a nossa igreja se desvirtualizar. Se um dia a igreja batista metropolitana se desvirtualizar das doutrinas e dos propósitos da vontade de Deus, não tenha dúvida alguma. Pode até ficar o prédio, pode até ficar a fachada, ficar os cultos, mas o castiçal foi retirado, a igreja morreu. Só não caiu, mas morreu, que o castiçal foi tirado. E é disso aqui que ele está falando. Então é muito importante que a doutrina seja entregue, confiada e repassada. Mas não só nas igrejas, não só dentro da igreja, mas nos lares e nas famílias. De pouco adianta a gente ter doutrina, a gente ter tudo aqui na igreja, agir corretamente, sermos corretos aqui, mas quando vão para casa, aí um Deus nos acuda, cada um por si, Deus por todos, cada um faz o que quer. Não existe a presença de Deus, a influência de Deus, nem nada. A igreja é uma reflexão do seu povo. A igreja somos nós reunidos, mas quando nós não estamos reunidos, estamos nos nossos lares. Nossos lares não se tornam mini-igrejas, não me entendam, não é isso que ocorre. Mas nos lares estão aqueles e aquilo que compõe a igreja. Se você vai fazer uma receita, vai fazer um peixe ensopado ao coco. Aí você pega um peixe podre. Você pega ovo podre, leite de coco passado, temperos mofados. Me diga uma coisa. Quando você juntar os ingredientes, vai dar o quê? Vai dar um prato apetitoso e gostoso? Não. Assim é a igreja. Quando nós nos juntamos, nós vamos ser uma coletânea daquilo que nós somos. Então muita gente pensa que, não, eu sou crente, eu sou a igreja, então na minha casa é igreja. A sua casa não é igreja, minha casa não é igreja. A igreja não é nem um prédio aqui, a igreja somos nós reunidos. Mas a ênfase está no nós. Também quando não estamos reunidos. Quem nós somos quando não estamos reunidos? Ou somos aqueles crentes esquizofrênicos, bipolares, que na igreja é paz do Senhor, mas no mundo é outra coisa.
É aquele crente que, quando você fala para alguém, porque eu sou da igreja tal. Você é da igreja? Nunca imaginaria. Que bipolaridade é essa? Que falta de testemunho. É um sal que não salga. É uma luz que não ilumina. Está tudo errado. Por quê? Porque a doutrina não está sendo recebida, confiada e repassada. Nas igrejas, mas também nos lares e nas famílias. Para todos. Todos. Agora, segunda coisa. Jezebel. Não é isso que ele fala aqui? Mas algumas coisas tenho contra ti que deixas, nós vimos o deixas, essa omissão que não deveria acontecer, que deixas Jezabel. Vamos olhar esse Jezabel. Jezabel. O uso do nome Jezabel é proposital e é indicativo. Se era o nome verdadeiro, real, de uma mulher, era uma mulher, nós sabemos que fala a mulher, então sabemos que era uma mulher, não era um homem, era uma mulher, e para quem está confuso, ou é homem ou é mulher, não tem meio termo aqui, tá? Então não sabemos se era o nome verdadeiro dela ou se era apenas usando esse nome como uma referência. Eu pessoalmente, ninguém pode provar ao contrário, nem eu a favor, ninguém ao contrário, eu pessoalmente acho que o nome da pessoa em questão não era Jezabel. Poderia ser, mas eu creio que não. Eu acho que está sendo usado isso de forma ilustrativa, porque representa Jezabel. Que Jezabel? No Velho Testamento, Jezabel era a esposa de Ahabe, e ela influenciou e conduziu o rei e o reino a fazer grandes apostasias e cometer muitos e variados pecados contra Deus. Mas Jezabel foi uma mulher má, manipuladora, maquiavélica, cruel, idólatra, de coração duro e basicamente não prestava. Essa era a Jezabel que nós temos no Velho Testamento. Então, essa pessoa aqui está representando justamente isso. Então, uma pessoa que tinha um caráter desse calibre, e pasmem, ela era permitida ensinar na igreja. Uma pessoa com esse calibre. Seria essa Jezabel a esposa do pastor ou uma governante, por exemplo? Eu, pessoalmente, não acredito que fosse uma governante. Vou dizer por quê. Essa palavra mulher, no versículo 20, ela pode ser traduzida igualmente, ela pode significar esposa. Como no português. Essa aqui é minha mulher Simone, a minha esposa Simone. Então, essa palavra mulher, ela pode significar mulher, uma mulher qualquer, ou pode ser esposa. Agora veja bem, ali fala, escreve ao anjo da igreja, que tem queixas, que deixas Jezabel, aí fala, mulher, deixa. E uma coisa, se essa Jezabel fosse uma governante, uma figura política, uma figura autoritária, o que o pastor da igreja ia deixar ou não deixar, poder deixar ou não essa mulher ensinar? Se a queixa era que ele deixava, era permitido, então ele poderia não permitir. Então, eu pessoalmente creio, e o texto eu vejo como levando ao fato de que essa mulher, muito provavelmente, era a esposa do pastor da igreja de Tiatira. Porque o pastor tinha autoridade sobre essa mulher. Porque a bronca foi o quê? Você deixa, você permite. Então, e a palavra mulher, você pode tranquilamente traduzir, em outros lugares na Bíblia, traduzir como esposa. Essa mesma palavra, tá? A palavra deixas, como nós vimos, era de permissão e tolerância, indicando que havia algo que ele poderia ter feito. Se fosse uma governante, não seria o caso. Então, eu acredito que fosse a esposa dele, e esse erro é muito prolífico hoje em dia, e cada vez mais. Mulheres pastoras, mulheres em autoridade na igreja. Ou que tal essa? A esposa do pastor é automaticamente pastora por extensão. Quantas vezes a irmã Simone foi chamada de pastora? Se eu tivesse R$1 para cada vez, já estava cheio de dinheiro.
Diga uma coisa, a esposa do médico é o quê? É médica? A esposa do policial é o quê? É policial também, porque é a esposa do policial. Mas de alguma forma, a esposa do pastor vira pastora. Com todos os direitos e autoridade do pastor repassada a ela. Como? Eu não entendo isso, mas é. E eu imagino que algo assim estava ocorrendo em Tiatira. O pastor tinha uma esposa e por extensão, e pelo jeito a esposa dele não era lá essas coisas todas, para ser chamada de Jezabel. Mas a pastora, a esposa do pastor, eu estou aqui fazendo uma dedução que eu acho que é lógica e plausível, estava tomando a frente, estava ensinando a heresia. E veja bem, o pastor pode até ter feito um curso e ser treinado e ser chamado e ordenado, mas a pastora não. Talvez o pastor tenha preparo, mas a esposa só porque casou com o pastor não quer dizer que tem preparo, ou condições, ou maturidade, ou conhecimento. Então nós temos uma mulher chamada ilustrativamente de Jezabel, que estava fazendo aquilo que não deveria. Com o crescimento do feminismo e dos direitos, que todo mundo tem direito, ninguém tem dever, obrigação, é só direitos, todo mundo tem direito. Ficou muito popular essa questão de pastora, ou esposa do pastor, ou até não é esposa do pastor, é uma pastora. O único problema com isso, você não encontra isso na Bíblia. Ah, pastor, mas tem casos de mulheres que ministravam. Eu sei que tem, mas não de pastoras. Só para esclarecer, mulheres não são crentes de segunda classe, ou inúteis, ou imprestáveis. Não. A Bíblia eleva a mulher a um nível muito mais alto que qualquer outra religião ou livro sagrado das demais religiões no mundo o faziam. Então não tem nada a ver com uma questão de ser melhor ou pior. Essa não é a questão. Mas nós temos a Bíblia. E se ela é de fato como deve ser a nossa regra e autoridade, então, como muitos dizem ser, então não tem muito o que fazer, a não ser tentar descreditar a Bíblia, rejeitar a Bíblia. Por exemplo, alguns exemplos rápidos aqui para não demorar muito. 1 Timóteo 2,11. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pastor, isso depende da interpretação. Não, gente, é claro. O que quer dizer, não permito, porém, que a mulher ensine? A igreja como um todo. O que será que quer dizer isso? Se nós olharmos e fazer uma comparação antropológica, multicultural, gente, vamos ler a palavra de Deus, não precisa muita frescura, é só ler a palavra de Deus. Quando fala aqui que ela não ensine, o contexto é que ela não deve ensinar a igreja. Uma mulher pode ensinar outras mulheres, pode ensinar crianças, não tem nenhum problema, mas não pode ensinar uma igreja, por quê? Porque aquela está numa posição de autoridade sobre homens também. Não porque o homem seja, de alguma forma, melhor do que a mulher, e numa igreja pode ter homens muito menos maduros e muito menos espirituais e muito menos experientes do que uma mulher honrada, madura, que conhece a Bíblia. Mas a questão não é essa, não é uma questão de posição, é a questão que a mulher não deve ter posição de autoridade de ensino na igreja. Não é que ela não sabe ensinar, a questão não é que ela não sabe ensinar. Você sabe que a irmã Simone ensina mulheres, as jovens, as crianças, mas não quando tem homens presentes. Por quê? Porque a Bíblia fala. Aqui tinha uma Jezabel, já começa por aí. Além da Jezebel ter um péssimo caráter, como nós vimos, e como nós vamos ver, estava ensinando heresia, era o fato que tinha uma mulher se colocando à frente da igreja, em autoridade e ensino. 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei,
e que se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Mais uma vez, isso aqui não quer dizer, eu já expliquei isso muitas vezes antes, a mulher não pode falar na igreja. Tudo bom, irmã Cícera? Vitória, tudo bem, Vitória? Não é isso que está falando. Deixemos o ridículo de lado. Se você lê o contexto, está falando, inclusive, está falando sobre profecia, ensino e línguas. Línguas estranhas. Não vamos lá agora, por questão de tempo, mas leia lá 1 Coríntios 14, falar em línguas, que já é outra questão, mas falar em línguas era para homens. Ué, pastor, por que hoje? Aí você não pergunta para mim, pergunta para quem faz. Mas o contexto é esse aqui, de ensino. Porque línguas não tem nada a ver com louvar a Deus. Línguas era para trazer doutrina. Ou seja, ensino. E as mulheres, dentro desse contexto, deveriam ficar como? Caladas. Não porque não sabem de nada, não porque não podem abrir o bico, dar um oi, como vai, ou falar com alguém. Não é ficar calado nesse sentido. Doutrinamente, ensino, autoridade. Não podia. Hoje em dia é muito comum. Ah, pastor, mas eu conheço a pastora fulana. Ela fala tão bem. Não interessa, gente. Só porque eu falo bem não quer dizer que eu falo que é certo. Mas ela não fala nada de errado. Também a questão não é essa. Eu imagino que deve ter pastoras, entre aspas, autotituladas, que ensinam coisas corretas. Mas isso não justifica. Porque a Bíblia deixa clara que mulheres não devem usurpar autoridade sobre o homem, não devem ter posições de ensino para a igreja como um todo. Pode sim, para certas categorias, como eu falei, mas não para a igreja como um todo. Então, e o que a gente muito vê hoje em dia é isso. E as pessoas parecem que simplesmente pegam esses versículos e fazem assim, ó. Botam de lado. Ah, eu não gosto disso. Eu não gosto do que está dizendo. Bom, a Bíblia não está aqui para a gente gostar ou não. Ler, aceitar e colocar em prática. E não a gente sair escolhendo, retalhando o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Ah, porque eu gosto da pregadora tal, eu gosto da... Não tem problema. Mas ela está tendo autoridade, está ensinando a pessoas, a homens, Enfim. Uma pergunta, fala comigo depois do culto para aprofundar mais sobre isso, tá? Note que fala no versículo 20 que ela se diz profetiza. No versículo 20. Que deixa Jezebel, mulher que se diz profetiza. Ou seja, ela era profetisa? Ela se diz. Tem muita mulher que se diz pastora, apóstola. Apóstola, gente. E assim vai. Se diz. Eu sou o rei da Inglaterra. Tá certo. Eu sou o rei da Inglaterra. Lembrando que vivemos em dias em que se você se acha um abacaxi, você é um abacaxi. Se você se acha um homem, você é um homem, apesar de você ser mulher, ou vice-versa. Se você se acha um animal, você é um animal. Eu me acho um bebezinho, então vou mandar fazer um berço enorme, botar fraldas e sou um bebezinho. Isso chama-se distúrbio mental, mas acontece e pessoas que não subscrevem a isso, como eu, sou taxado de intolerante. Eu acho que não é eu que sou tolerante, mas o mundo ficou doido, gente. Deu a louca no mundo. Está tudo de ponta cabeça. Então, se torna muito fácil ter pastorais que não existem biblicamente, mas são aceitas por quê? Se estão aceitando homens que se acham frutas, animais e etc., que tem demais uma mulher se achar pastora, mesmo não estando na Bíblia. Realmente, até parece pouca coisa no mundo atual, no contexto do mundo atual que nós estamos. Mas ela se dizia profetisa, haviam pessoas que estavam dando ouvidos a ela e, pior de tudo, estava acontecendo e ela estava sendo deixada. Por isso que eu acho, pessoalmente, que se tratava, sim, de fato, da esposa do pastor. Porque ninguém queria ir contra a esposa do pastor, porque é a esposa do pastor. Nem o pastor está acima da palavra de Deus, e nem a esposa do pastor está acima da palavra de Deus. E cabe à igreja também vigiar.
e cobrar. Se eu falar besteira aqui, vocês têm o direito e o dever de falar, pastor, me mostra na Bíblia isso daí, como é que é isso mesmo? Claro, não no meio do culto, mas... Pastor, você... Tal pregação, você falou assim. Me explica aí na Bíblia de novo como é que é isso. E se eu não puder explicar, sabe uma coisa? Ou eu me retrato, ou vocês devem procurar outra igreja. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui amanhã. Atenção, igreja! A salvação depende das suas obras. Você precisa fazer isso. Você tem que ser batizado, dar oferta, ser bonzinho para mim. Quem não for bonzinho para mim, não for batizado e não me der muito dinheiro, vai tudo queimar no fogo do inferno. O que vocês devem fazer? Ser bonzinho para mim, me dar dinheiro e pular ali dentro? Não. Pastor, como é que é essa história mesmo? Cadê o texto? Cadê o capítulo? Cadê o versículo? E se eu falar, não tem, mas aqui a autoridade sou eu. O que você deve fazer, se um dia, depois do arrebatamento, quem ficar aqui, se um dia eu não for pastor dessa igreja, entrar um espertinho aqui e falar besteira, e não puder mostrar onde está na Bíblia, sabe o que vocês fazem? Saem para aquelas portas e não voltem nunca mais. Procure uma igreja que prega a verdade. Mas o pastor, não interessa ser o pastor. Se o pastor não pode mostrar aonde está o que ele está ensinando e pregando e aconselhando daqui, então ele não é pastor coisa nenhuma. Estão perdendo tempo aqui, até perigoso. Porque vocês estariam então seguindo um homem e não o homem, Jesus Cristo. Assim que deve ser. A igreja precisa vigiar. Muitos anos atrás eu pertenci a uma igreja que tinha algumas coisas meio duvidosas. Isso faz uns 30 anos atrás. Eu me desliguei daquela igreja. Uma das questões, e era uma igreja batista, não era uma igreja batista independente, não era no Brasil. Eu fui o pastor porque na ceia eles serviam pão normal com fermento e vinho alcoólico. Tá tomando a ceia, peguei lá o copinho. Opa, que a coisa é boa. Não, falei. Aí eu marquei um horário com o pastor. Dia de semana fui lá falar com ele. Eu disse, pastor, essa questão. E na época eu só havia sido batizado por aspersão. É uma longa história. Aí eu falei com ele, eu não me sinto que eu acho que o batismo tem que ser por imersão. E eu fui batizado por aspersão. Ele falou, não, isso não é importante. Eu falei, bom, primeira coisa, quem fala que o batismo não é importante, que o modo do batismo não é importante, aí eu já... Falei, e a ceia, pastor? Eu noto que... Não tem problema. O que a gente faz quando tem alguém com você, nós temos 2 tipos de vinho. Um com álcool e um sem álcool, e 2 tipos de pão. Um com fermento e um sem fermento. Eu falei, muito obrigado, pastor. E naquele momento eu falei, vou sair dessa igreja. Pelo jeito ali, quem mandava era o cliente. Não tinha um certo ou errado. Você quer com fermento? Sem fermento? Você quer com manteiga, geleia? É um cuscuz? É assim agora? Cada um a pedido, que é um misto quente? Quer suco de laranja? Quer suco de uva, maçã? Era um cardápio na Santa Ceia? Eu fiz o quê? Eu não fiz algazarra nenhuma, eu simplesmente, como a saudosa Margaret Thatcher falou, vote com os seus pés. Fique em pé e vai embora. Foi o que eu fiz. Não naquela hora, eu falei, muito obrigado pelo seu tempo, e já comecei a procurar outra igreja. E Deus me mostrou uma igreja que foi do pastor David Salt. Mas a igreja não tinha respaldo bíblico, saí fora. Não fiz confusão, não toquei fogo na igreja, simplesmente saí. E o dia que isso ocorrer aqui nessa igreja, faça a mesma coisa. Um dia o Micael vai ser pastor da igreja, vai chegar aqui e falar um monte de besteira. Estou só brincando com você, Micael. Seja quem for, se não puder mostrar na Bíblia o porquê, a doutrina, a porta está ali, vai embora, não volte mais. Agora, infelizmente, Maceió, não sei nem qual igreja te recomendar. Mas a verdade é essa, saia. Não fique. Se eu fizer isso um dia, saia. Não fique. E desde que eu comecei essa igreja, 18 anos atrás, eu venho dizendo a mesma coisa. A autoridade aqui é a palavra de Deus. Se eu não puder mostrar o porquê aqui, então ou eu mudo, ou
Mas eu nunca vou ensinar uma coisa que não está aqui. E se por acaso um dia eu fizer por engano e estiver errado, você tem o direito e a obrigação, o dever de falar, pastor, como é que é essa história mesmo? Sério. É assim que deve ser a igreja. Enfim, vamos lá. Que mais? Ensinar e enganar os meus servos. Um erro sempre leva a outro. Esse é o perigo do erro. Um erro sempre leva a outro erro, que leva a outro erro, que leva a outro erro, que leva a outro erro. O segredo é separar o erro aqui, ó. Não, é só um errozinho. Paulo falou o quê? Um pouco de fermento leva o quê? Toda a massa. Um erro leva a outro, 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 assim vai. Então, o alvo das vítimas aqui, note que eram servos. Ensinar e enganar os meus servos. Ou seja, não era aquele crente esquenta-banco. Não era aquela pessoa que não fazia nada. Não, eram servos. Eles ministravam, eles serviam. E é justamente os servos que Deus quer atingir. Vou refrasear. É justamente os servos que o diabo quer atingir. Por quê? Porque sem servos, o ministério... Então ele quer fazer o quê? Ensinar e enganar os servos, meus servos. Jesus falando, Cristo falando. Os servos de Cristo. E o engano vem sempre através do ensino. Do mesmo jeito que a serpente ensinou a Eva que Deus estava mentindo, que Deus não estava falando a verdade. Deus falou que se você comer, você não vai... Não, você não vai morrer. A serpente estava ensinando, enganando Eva. E é assim que ele faz. Nesse caso, essa Jezabel, seja lá quem ela fosse, ela estava sendo um agente, um instrumento de Satanás para estar ensinando e enganando os servos de Cristo. Então, cuidado. O engano vem através do ensino. Por isso que falsos mestres e falsos profetas são tão condenados na Bíblia. Porque é ensinado heresia, ensinado falsa doutrina. Assim como a serpente era convincente. Essa mulher também era convincente. Por quê? A última parte aqui do versículo. Ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. Ela ensinava erro e enganava com qual propósito? Para que eles fornicassem e comessem os sacrifícios da idolatria. Resultados trágicos. Muito provavelmente, essa fornicação e sacrifício de idolatria não eram literais. Tá? Dificilmente uma igreja como Tiatira, que Deus conhecia suas obras, sua fé, seu serviço, sua paciência, uma igreja que as últimas obras eram maiores do que as primeiras, ou seja, uma igreja em ascensão, uma igreja que estava crescendo, vai ter os servos, os que estão criando o crescimento, se envolver com idolatria e fornicação? Não. Eu acredito que aqui essa idolatria e fornicação se tratava de adultério, digamos assim, espiritual. Vou dar um exemplo aqui, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras. Aqui Tiago está chamando de adúltero e adúlteras as pessoas, não porque elas estavam adulterando, mas porque elas estavam se fazendo amigas do mundo. Estavam cometendo adultério espiritual, porque estavam se juntando com o mundo, sendo mundanas, não cometendo um ato de adultério sexual, de fornicação. Não era isso que fala aqui em Tiago 4,4. Esse adúltero e adúltera não tem nada a ver com uma dimensão sexual, é espiritual. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, vocês estão adulterando, estão traindo Deus, que vocês estão se chegando ao mundo, se afastando de Deus. Então, o engano que estava acontecendo lá em Tiatira era que os servos estavam fornicando e comiam o sacrifício da idolatria, eles estavam cometendo adultério, fornicação espiritual.
estavam sendo infiéis a Deus, talvez deixando de servir, deixando de ministrar, deixando o primeiro amor. Nós sabemos que ainda era no começo, porque Jesus acabou de falar: vocês são top, vocês estão crescendo, estão fazendo mais do que nunca, fé, paciência. Então os efeitos não estavam ainda evidentes, não tinha ainda impactado a igreja. Para que forniquem comigo. Ou seja, esse para também não quer dizer, essa palavra para, não quer dizer que eles estavam já fazendo, mas estavam conduzindo em direção a, indo para. Tá? Não quer dizer que eles estavam necessariamente já cometendo, mas que estavam indo naquela direção. Porque se tivesse, como um todo, os servos da igreja cometendo fornicação e essa tipo de idolatria, Jesus não teria acabado no versículo anterior de elogiar e falar sua fé, paciência, suas obras. Não faz sentido. Então isso era algo que o ensino dela estava levando os servos a fazer. Levando os servos a cometer. Então, seja lá o que for, exatamente não é coisa boa. Mas estava sendo permitido. Então o problema, a queixa, não era... Veja bem, a queixa aqui não é contra essa tal de Jezabel. Essa não é a queixa. A queixa era contra o pastor e a igreja, que estava deixando Jezabel fazer tudo isso, incorrendo essas futuras consequências. Mas o problema não era Jezabel. O problema era a igreja, que apesar de produtiva, fiel, paciente, apesar de tudo isso, tinha essa falha. E Jesus sabia: estou fazendo muito bem, está indo muito bem agora, mas essa falha, poucas coisas eu tenho contra ti, mas aquelas poucas coisas tinham o potencial de totalmente destruir a igreja. Poucas coisas tenho contra ti. Eles não tinham muitos problemas, mas o probleminha que tinham era um problemão. E talvez eles mesmos da igreja não estavam se dando conta da seriedade da coisa. E muitas vezes é assim na nossa vida. Tem alguma coisa, talvez uma coisa pequena, talvez não tão pequena, e a gente fala: mas eu vou para a igreja, eu não bebo, não fumo, não mato, não saio para cá, não faço isso, não faço aquilo. E a gente pega aquela uma coisinha. E como eles, a gente finge que não vê. Eu creio que era isso que estava acontecendo aqui. Jesus teceu muitos elogios. Agora eu tenho algumas poucas coisas contra você. Você deixa essa mulher que se diz profetiza, e não é, ensinar os meus servos para que deixem a obra, para que cometam, como é que falou aqui, para que forniquem e comam o sacrifício da idolatria. Vocês permitem, vocês deixam isso. E nós? Será que existe alguma coisa em nossa vida? Lembrando, a igreja somos nós, tá? Então, eu vou trazer alguma coisa para a igreja. Eu vou trazer eu para a igreja. Se tem alguma coisa, nós temos que estar atento ao Espírito Santo, que talvez não vai escrever uma carta, mas pode falar ao seu coração enquanto você lê a sua Bíblia. Você lê a sua Bíblia, certo? Pois é. Lê a Bíblia, ouve a mensagem, vem ao culto. Deus pode falar ao seu coração e mostrar uma pouca coisa que você talvez esteja despercebendo, mas que tem grande potencial de dano na sua vida. E, portanto, para a igreja também. A igreja, o pastor, permitiram que ela fizesse essas coisas. Ela se dizia profetiza e ensinava. Por quê? Tinha gente ouvindo ela. E apesar de todas as coisas boas da igreja, estava faltando nessa área. Então cabe a todos nós, como eu falei, vigiar e zelar pela doutrina da igreja.